Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a você, a sua casa, a sua família, a graça e a paz do Senhor estejam convosco. Que alegria, estamos juntos nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, para meditarmos a palavra de Deus. E hoje, como todas as quintas-feiras, nós recordamos a Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio e também instituiu o mandamento novo. E eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas esse vídeo. São muitos aqueles que passam dias, semanas e até meses sem escutar uma frase, uma linha da palavra de Deus. Você tem essa oportunidade hoje de ser esse porta-voz de Deus, de enviar para aquele grupo de WhatsApp, enviar para os seus familiares esta palavra que o Senhor está trazendo para você, para que você seja o transmissor. A você que vai escutar, você que tem tempo que não escuta a palavra de Deus, abra o seu coração e deixe Deus agir na tua vida, pois assim como os apóstolos tiveram uma missão, cada um de nós tem a missão. Missão esta que não é fardo, mas que é graça para todos nós. Vamos então, Marcos 6, de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, durante todos esses dias, essa semana, nós estamos ouvindo, esta palavra que vem toda na sequência, falando sobre a filha de Jairo e a mulher doente, falando, sobre Jesus, quando ele diz, que o profeta não é bem aceito na sua terra. Hoje, o Senhor vem falar para nós sobre a missão dos apóstolos. Ele chamou 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2 e deu poder a eles. O apóstolo é aquele que é enviado. O discípulo é aquele que é um aprendiz, aquele que escuta, aquele que tem um mestre que o coordena, que o dirige, que o ensina, para que ele possa ser também um apóstolo, ser também um enviado. E aqui então, Jesus, ele escolhe os 12 e os envia de 2 a 2 para quê? No finalzinho do Evangelho, aqui no versículo 12, ele fala assim: eles partiram e pregaram a penitência. Quer dizer, então a missão deles era pregar a penitência. Expeliam numerosos demônios.
Então eles tinham poder sobre os espíritos imundos para expulsar os demônios. Ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Eram eles enviados para anunciar o reino de Deus. O reino de Deus que quer o melhor para os seus filhos. E por isso o próprio Senhor providencia, Ele é providente, providencia para que não falte nada para os seus filhos. E por isso Ele envia aqueles que conviviam com Ele, que haviam aprendido com Ele, que tinham testemunhado o que Jesus fazia, para serem continuadores da obra do Senhor. Amado irmão, amada irmã, nós somos, você e eu, ainda somos discípulos, porque precisamos aprender com o Senhor, Precisamos aprender com Ele. Mas não é aprender no sentido de sentarmos numa sala de aula e Jesus ficar lá na frente dando aula para nós. Jesus chama-nos a estar com Ele, a missionar com Ele, a estarmos juntos e aprender fazendo. Por isso que muitas vezes a gente é chamado para algo, para algum ministério, para algum trabalho na igreja, para algum serviço, na pastoral, numa equipe, no conselho da nossa comunidade, e nós tentamos escapulir, porque nós começamos a achar, primeira coisa, que nós não temos capacidade. Realmente, irmãos, nisso todos nós temos razão quando rejeitamos o convite, temos razão em dizer que nós não sabemos, que nós sabemos pouca coisa, que nós não temos condição, temos pouco estudo, nós temos dificuldade de trabalhar em grupo, tudo isso é verdade. Mas Jesus, Ele não escolhe aqueles que são os formados academicamente, que têm pós-graduação. Não é isso que Jesus quer, não é esses que Jesus está chamando. Jesus está chamando a nós mesmos que não sabemos nada, porque quando nós não sabemos nada e nós admitimos isso, então nós estamos propensos a aprender e a sermos curiosos e fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Hoje, o Senhor chama a cada um de nós a estarmos com Ele, a nos sentarmos ao seu redor, na Eucaristia, estarmos junto com Ele, na Eucaristia, nos alimentando com Ele, sendo ensinados por Ele, como Ele fez naquela primeira Eucaristia que Ele celebrou, lavando os pés dos discípulos, quer dizer, sendo humilde. E como Jesus aqui enviou de 2 a 2, veja a simplicidade de quem é um discípulo do Senhor, de quem é um enviado do Senhor. Porque se nós dissermos sim ao chamado de Jesus, nós iremos aprender com Ele para depois sermos enviados. Não é para isso que o Senhor nos chama. E aqui, então, Ele dizia que eles fossem e eles não levassem coisa alguma com eles para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro, nem no cinto, Como calçado, unicamente sandália, quer dizer, preciso a leveza, é preciso a humildade, a pobreza, Porque se nós começarmos a ter um monte de coisa, levar um monte de coisa, nós começamos a nos preocupar com aquilo e a palavra de Deus não terá tempo para ser anunciada, para ser proclamada. Então que nesse dia o Senhor nos chame
e Ele encontre o sim em cada um de nós e que nós abramos os nossos corações para podermos levá-lo a todos os lugares aonde nós estivermos. Jesus hoje nos envia para o mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como Jesus, eu disse, Jesus não é o professor de ficar lá na frente e deixar a sala de aula ali toda sentada escutando ele. Jesus é aquele que ensina fazendo. E ele nos ensina que é preciso ir por todo o mundo. Ir por todo o mundo, esse todo mundo pode ser aqueles que estão à sua volta. O todo mundo pode ser aquele colega de trabalho. Você já falou de Deus para os seus colegas de trabalho? Você já testemunhou o poder de Deus na sua vida para os seus colegas de trabalho? Para os seus amigos de futebol? Ainda não, mas há tempo para isso. Muitas pessoas, eles escutam mais os testemunhos do que os mestres. Então, como São Paulo VI, falava quando era Papa, que hoje o mundo não precisa de mestres, mas precisa de testemunho. Então, se cada um de nós batizados formos realmente testemunhas, esse nosso mundo vai ser muito bom, vai ser muito melhor. E nós vamos todos para o céu. Porque não é importante nós irmos sozinhos para o céu, é importante nós irmos com todos, especialmente aqueles que estão próximos de nós, para levarmos a todos eles para desfrutar, para viver as alegrias eternas. Que bom! Seja um missionário, sejamos nós missionários, discípulos e missionários para o reino de Deus. Que bom ser de Jesus, que bom conhecer Jesus, que bom estar com Ele, que bom louvá-lo e bendizê-lo. Deus te abençoe e te proteja hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei. Boa quinta-feira, vá à missa.